E aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bem pessoal, como prometido, hoje é o meu último videovlog que eu vou juntar notícias e novidades. Mas este vídeo vai ser especial por vai estar em categorias. Espero que gostem, assistam até ao final e sem mais demoras vamos começar. E vou começar primeiro com mobile. E vou começar primeiro por iOS. Pessoal, se vocês não têm um computador e gostavam de ativar o JIT, finalmente já é possível, porque inventaram um aplicativo chamado Site Store Installer, que é um aplicativo em que vocês fazem a mesma coisa como tivessem a fazer do PC, que põem o coisa Apple ID e a vossa senha, e vocês ganham aquela coisa que têm em guardar do Signer para meter no stickbug. Desta vez fazem através do próprio smartphone, neste caso no vosso próprio iPhone, mas tem um pequeno porém. Vocês precisam de ter o iOS 27. Se vocês querem usar, têm que pôr o beta do iOS 27, que só sai em setembro, ou então vocês mantêm o iOS 26 e esperam até setembro para poder instalar a versão oficial do iOS 27, para terem a certeza que já está mais estável, porque normalmente o sistema só fica mais estável quando sai a versão oficial. É só vocês decidirem. Agora vou para a parte do Android, e o Android está com novidades bastante interessantes, porque atualizou o emulador de PS4, já começa a correr um bocadinho mais coisas. Novidade, saiu o emulador de PS5 para Android, mas ainda está naquela fase que aparece em branco e começa a correr. E já descobriram dois jogos pelo menos funcionais. Saiu o emulador, mais um emulador da Xbox 360. Parece que o emulador 360 para Android está a começar a bombar. O fork da PS3 teve uma atualização. E esse fork está a correr The Last of Us, está a correr o God of War Ashe. O Ascension acho que não, ainda é só o 3, não tem erro, mas já começa a notar-se grandes evoluções, mais do que a versão oficial do RPS-X ou o próprio APS-3E. Emuladores como o Mime, The Arcade continuam a atualizar, Flakecast, etc. Bem, e o Android, para que parece, acabou também de receber Sonic Analysia de Recomp. Lembram-se que Sonic Analysia de Recomp só tinha saído para PC? Finalmente saiu na versão oficial para Android. E, claro, saiu uma nova atualização do famoso Emulator. Bem, se vocês querem saber novidades de emuladores para Android, para PC, etc., sigam o canal Immortal Games. Bem, vamos passar da parte mobile para consolas. O que é que eu tenho que falar na parte das consolas? SteamOS a funcionar na YNTOR, mas não é o SteamOS o sistema operativo, é a correr dentro do Rocknix. Vocês abrem o Rocknix, no Rocknix põem aquilo da Steam, ele vai abrir como fosse o SteamOS no launcher. E está muito funcional mesmo. PlayStation 5 a ser desbloqueado pelos fãs com ódio. Após o anunciamento que médias físicas, a partir de 2028, se não estou em erro, vão deixar de existir na PS5. Mas a Sony já começou a mostrar que não está a querer saber. Mas aquela regra que se nós não tivermos a internet ligada, perdemos direito ao jogo. Os fãs quiseram fazer o desbloqueio sem que a Sony atualizar o seu sistema, vão desbloquear a nova versão, porque já começaram a dizer, se as médias físicas ou os jogos não são nossos, então pirataria não é roubar. E isso, se continuar assim, não vai ficar só na Sony. Nesse caso vai ficar na PlayStation, na Nintendo e, claro, no PC. Mas no PC já era óbvio. Mas no PC tem opções de preservação e também mesmo sendo digital. Mas pronto, mas pelo menos isto aqui está-se a comprovar que pirataria
para ter preservação de jogos não é roubo. Pelo menos aí já fica uma prova constante. Continuando, pessoal, Nintendo Switch, a primeira versão, neste caso Switch OLED, Switch Lite, a V2 e a própria V1, que já é bastante rara, vai morrer em 2027. A partir do próximo ano, Nintendo vai deixar de dar suporte e isso não significa que é o fim do ciclo da Switch. Porquê? Porque os fãs ainda continuam a manter a consola viva, trazendo portes, atualizando o desbloqueio, e isso é bastante bom. E talvez graças a finalmente a Nintendo largar a Switch normal, talvez consigam continuar a desenvolver o emulador, desta vez sem problemas. Bem, pessoal, Switch 2 tem probabilidades de ter um desbloqueio finalmente. Encontraram uma brecha, estão a passar o contorno, e isso é bastante positivo, porque se desbloquearem a Switch 2 vai dar abertura, já sabem, para os nossos emuladores. Finalmente descobriram a brecha para passar o sistema da Nintendo. A Switch 2 vai deixar a consola como um peso de papel, mas desta vez conseguiram passar a brecha e compararam à brecha da PS5 e disseram que era muito parecido. Malta, esperem-se a nós termos um desbloqueio oficial para a Switch 2 e esperem-se pela pancada quando começar a vir a emulação de Switch 2. Bem, pessoal, e para finalizar a parte das consolas, foi anunciado uma Retroid Pocket Flip 3, mas pelo estranho que pareça, é a primeira vez que não temos assim tanta informação sobre isso, mas porque tudo dá indícios, vai ser a primeira Retroid com dupla tela. Agora teremos que esperar que seja mencionado mais acerca disso. E vocês estão curiosos para saber como será a Retroid Pocket Flip 3? Fãs da Retroid devem estar bastante à espera. E isso aconteceu no anunciamento da Retroid nova. Acho que era Retroid nova. Mas pronto. Vamos passar a outros assuntos e agora sobre jogos. Na categoria dos jogos, vou falar de 2 jogos esperados este ano. Um é da Nintendo e, óbvio, um é da Sony. O da Nintendo esperado é Zelda Ocarina of Time Remake. E o esperado da Sony, como é óbvio, GTA 6. E o mais engraçado é que GTA 6 também está na patente para a Switch 2. Mas apesar das polémicas de GTA 6, tem gente que ainda que é burra e vai comprar. E porquê? Como é GTA, vamos passar o paninho. Mas fosse outra empresa a fazer o que a Rockstar fez com o GTA, se fosse uma Ubisoft, se fosse uma EA, se fosse uma Nintendo, se fosse uma Epic Games, já estavam a cair toda a gente em cima. Mas como é um GTA, Rockstar, passa o paninho. E depois falam daqueles que protegem a Ubisoft. Mas a Rockstar pode falhar neste momento e toda a gente passar o pano. Isto é para demonstrar que os jogadores são influenciáveis por nomes grandes. Enfim, fazer o quê? Agora, 3 jogos esperados para 2027. Bem, os mais esperados para 2027 são os seguintes. Apesar de sair vários, eu vou dizer 4 que têm, assim, uma espera enorme. Resident Evil Veronica. Após o anunciamento de Resident Evil Veronica, todo o mundo surtou. Eu não esperava que tirassem Code Veronica e metessem só Veronica. E pouco parece vai ter umas pequenas mudanças. E vamos ver se vai ser interessante. Depois vamos ter Pokémon Winds e Waves, Ventos e Ondas. E pouco parece vai ser um Pokémon promissor. Vai ser um jogo que ao final vão tentar dar a oportunidade porque a Nintendo está a tentar corrigir todo o erro que fez nos jogos anteriores de Pokémon. E pouco parece está a ter um trabalho enorme, por isso é que estão a demorar mais tempo e para poderem poluir mais. O jogo do Spyro, incrível, porque quando ouviu-se falar em Spyro, tipo jogo que já não era falado há anos,
desde do lançamento da trilogia, que veio da origem da Play 1, finalmente decidiram lançar Spyro. Mano, eu quando vi Spyro eu fiquei, oh meu Deus. E o próximo jogo esperado é o Wolverine. Sim, o jogo do Wolverine também é o jogo esperado. E como bónus, um dos outros jogos esperados, Kingdom Hearts 4. Bem, a Nanta, que é o tal GTA de anime, voltou a estar em silêncio. Depois de mais notícias, sabermos que vai aparecer em evento, depois de sabermos que já vai para a Beta 3, porque um jogo quando sai da Beta 3 na China simplesmente fica pronto para o seu lançamento. E durante algum tempo tiveram a falar que vai ter PTBR já de início, coisa que muita gente está a elogiar que o NTE não trouxe, mas mesmo que o NTE não tenha trazido português do Brasil, em espanhol também dá-se para perceber bastante bem. E eu ouço em japonês e jogo em espanhol. Mas pronto, caso à parte. E a Nanta parece que tem andado outra vez parado, ninguém sabe nada, nem lançamento, nada. A NetEase tanto anuncia como de repente fica pela calada. Será que ainda vai haver oportunidade de ser lançado antes da GTA 6? Ou será que devido à sua demora de polimento vai ser lançado o próximo ano? Saberemos muito em breve. Misside vai receber a sua última atualização e a grande atualização este ano. Eu já me referi várias vezes a Misside aqui no canal. E para quem não se lembra o que era a grande atualização do Misside, é novas roupas, novos finais de história, modo pacífico, possibilidade de jogar com gamepad e sobretudo uma oportunidade de sair em consolas. Sim, depois dessa atualização vai ser finalmente lançado em outras consolas. Imagino que ainda consigam lançar para Switch 1 e Switch 2, porque o jogo é super leve. E que o mobile não esteja na lista, aposto que o mobile também irá receber. Agora é só esperar pelas novidades. E bem, para finalizar a parte dos jogos, tenho que falar de uma coisa que eu não esperava falar neste momento, que finalmente já voltou outra vez a ser falado e que pode sair bastante em breve uma atualização. The Coffin of Fundy and Leyley. Para quem achava que o jogo tinha sido cancelado, porque o jogo está a ser demorado, não foi cancelado. Simplesmente o jogo tem várias escolhas, tem vários finais alternativos, tem várias escolhas alternativas e o desenvolvedor do jogo está a trabalhar bastante para isso. E se acham que o jogo não ia se tornar bizarro, uma das coisas mostradas para a história foi o filho da Ashley com o Andrew. Mano, o jogo dos irmãos está bizarro. Está tão bizarro que é impossível não gostar da história. Mano, eu digo que está bizarro, mas eu adoro coisas bizarras. E assim, The Coffin of Andy and Leyley é um jogo que não é adequado para os menores. Tem temas bastante fortes. E toda a gente que já jogou o jogo sabe o que é que eu estou a falar. E no Brasil já levou com um drama completo por causa de uma morte planejada parecida ao que aconteceu no jogo dos irmãos, mas nada a ver. Mas prontos. E o mais engraçado disto tudo é que puseram os dois irmãos a ter um filho e mostraram numa realidade alternativa que quando eles têm esse filho aparece o pai e a mãe dos dois a ir visitar quando o bebê ainda era pequeno. Porque eles vão mostrar o filho do Andrew crescido, mas ao mesmo tempo vão mostrar a parte alternativa quando ainda era um bebezinho e os pais dos dois irmãos a conhecerem. Naquela realidade alternativa, os pais do Andrew e da Ashley ainda estão vivos. Malta, nós
Eu não sei quantos universos alternativos aquele jogo vai ter no meio disto tudo. Multiverso de Coffee No Fun and Lele. Incrível. Um jogo bizarro, mas ao mesmo tempo incrível. Bem, vamos mudar de assunto e agora, pessoal, para finalizar este vídeo, vou falar bastante rápido das alterações aqui no canal. Primeiramente, eu ainda estou a pensar se irei atualizar para o beta do iOS 27 ou se irei esperar pela atualização oficial, porque eu vos quero mostrar como funciona aqui o Xenius, que é o emulador da Xbox 360, o Melon NX ou o Dolphin Emulator. Ambos precisam, como esses emuladores precisam de JIT e eu não tenho ativo, tenho que fazer a ativação do JIT. Ou instalo a beta, ou espero já os 2 meses que faltam. NTE vai continuar a ser lançado, por isso fiquem à espera. E da pequena alteração vai ser em relação àqueles vlogs que eu falei, que poderá ser lançado ou terça ou quarta-feira. Num desses 2 dias irei lançar. E vai ser sobre um certo assunto específico, mas esses vlogs podem ser tipo conselhos, dicas, pode ser lembranças, qualquer coisa. Então fiquem atentos ao que aí virá. E claro, vocês vão ter mais surpresas vindas no canal e fiquem atentos porque eu vou tentar trazer muitos mais vídeos para vocês. Fiquem todos bem, subscrevam-se no canal, ativem o sininho e não percam os meus próximos vídeos. Eu sou o Mestre Tuga, como digo em todos os meus vídeos. Eu fui!